Olá, amado líder. Desejo no nosso coração que o Santo Espírito te use poderosamente para nessa semana ministrar o estudo que nós vamos compartilhar agora na ousadia e na intrepidez do Espírito Santo. O título do nosso estudo é Influenciando Positivamente, baseado no sermão que eu preguei no culto das 19 horas nesse último domingo. O texto base é 2 Reis, capítulo de número 5. Nós podemos fazer a leitura do versículo 1 ao 19, mas estamos frisando aqui no estudo o versículo 3, que diz assim: Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós temos aqui nesse texto dois personagens que nos chamam a atenção. Primeiro, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, estrategista de guerra. Diz o texto que o Senhor o abençoava. E é interessante isso, porque mesmo ainda não tendo a sua vida entregue a Deus, ele já era abençoado pelo Senhor. Nós temos um Deus que é presciente. E ele sabia, que Naamã entregaria a sua vida ao seu senhorio, à sua majestade. Mas Naamã era um homem proeminente, porém leproso. E a lepra era um mal terrível. Uma pessoa leprosa, ela era considerada maldita. Por outro lado, nós vemos uma outra personagem, que é uma menina escrava. No texto, sequer é citado o nome dela. Era adolescente e estava ali levada, sequestrada da Síria para a Síria de Israel. Uma menina que foi levada para trabalhar ali como escrava. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma mulher naqueles tempos que não tinha voz ativa, principalmente naquela cultura, escrava, adolescente, ela influenciou positivamente. Algumas atitudes nos chamam a atenção na vida dessa menina. Primeiro, ela demonstrou por Naamã um amor incondicional. Ela deu testemunho, mesmo estando longe da sua pátria, longe da casa dos pais, porque nós sabemos que adolescentes vivendo longe da casa dos pais, muito fácil se deixarem influenciar pelo meio em que vive. Ela estava na casa de um homem idólatra, que não adorava o Deus de Israel. E essa menina, ela foi bênção, ela teve sensibilidade para alcançar o coração de Naamã. Primeiro vai a esposa. Nós sabemos que a esposa com jeitinho, sempre ela ganha ali o coração do marido. E parece que essa menina ela foi estrategista. Nós temos aqui 3 perguntas para nossa reflexão. A primeira é, no início da pregação, eu falei sobre 3 situações de pessoas que não querem ser bênção. Primeiro, fuga. Segundo, conformismo. Terceiro, amargura. A pessoa que não quer ser bênção, ela dá um de Jonas. Ela foge de tudo quanto é compromisso. Ela não soma nas estratégias de evangelização. Ela não se envolve nos ministérios da igreja. Ela se torna uma espectadora, mas não amadurece na fé. Outros são pessoas que caem no conformismo. São pessoas que dizem assim, não tem jeito. Já fiz campanha de oração para o meu marido, para minha esposa, para minha sogra, para o meu sogro, para os meus filhos. Nada muda. Eu acho que a questão é continuar desse jeito mesmo. Ou então essa pessoa se torna amargurada. Sabe aquele tipo de pessoa azeda, difícil de conviver? Tudo que você fala, ela acha que você está querendo ofender, acha que é para ela. É difícil conviver com pessoas assim. E botam a culpa em todo mundo, menos em si mesma, porque não tomam uma posição de serem abençoadores. Então, diante desses fatos, da fuga, do conformismo e da amargura, como esses impedimentos, eles barram a gente influenciar positivamente pessoas. O ponto aqui é, comente seu entendimento disso. Quem sabe você, líder, possa levar as pessoas que participam da sua célula a refletir. Você conhece alguém assim? Que todas as vezes que a gente propõe
um direcionamento. Tá passando por luta, vamos orar. Não tem jeito, né? Arruma uma desculpa. Você tem convivido com pessoas assim? Como que é conviver com pessoas assim? E aí, depois de todos compartilharem, eu conheço alguém que é assim, aí chamar a responsabilidade para nós. E nós, como temos vivido? Nós temos arrumado desculpa, nós temos fugido da responsabilidade, temos caído no conformismo, nós temos nos tornado essa pessoa amargurada. Como que nós estamos? Porque eu não posso mudar o outro, né? Mas a minha atitude eu posso mudar. A segunda questão está assim, fale um pouco sobre a seguinte frase: bom testemunho não tem a ver com perfeição, mas com humildade e ousadia para a reparação. Um crente que é irrepreensível não é alguém que nunca peca, mas é aquela pessoa que, quando você olha para a vida dela, ela tem uma predisposição à mudança. Se ela falhou, ela quer fazer parte do conserto. Então, ninguém aqui está num nível de perfeição, mas tem que haver no nosso coração essa predisposição à mudança, a uma vida de santidade e de retidão. A pessoa que fica lá presa ao erro, é questionável essa conversão, porque a conversão é marcada por arrependimento e fé em Jesus Cristo, arrependimento da velha vida e a fé em Jesus Cristo. Então, essa é a reflexão para a segunda questão. Já a terceira e última questão está assim, essa menina agiu em amor. Lá em Romanos 5,5 diz que o Espírito Santo, ele derrama amor no nosso coração. Se eu e você fomos alcançados por Jesus, nós nos tornamos templo do Espírito Santo e é natural que essa virtude do fruto do Espírito, que é o amor, seja vista em nós. E aí diz então que essa menina, ela demonstrou amor, ela deu testemunho de que ela conhecia a Deus e ela não se deixou influenciar por aquele meio que ela vivia, né? Então, numa situação de escravidão e de dor, ela foi bênção nas mãos de Deus para abençoar Naamã. Compartilhe uma situação em que você foi bênção. Então, eu creio que todos da célula podem refletir aqui e compartilhar, olha, Deus me usou para orar para uma pessoa que estava passando por crise, Deus me usou para levar alimento a uma pessoa que estava passando por necessidade, Deus me usou para uma pessoa que estava vivendo uma crise conjugal e me deu uma palavra de conselho. Os testemunhos vão ser os mais diversos e pessoais, claro. O ponto aqui é que pode ser que hajam pessoas na célula que não vão compartilhar nada. E aí, eu creio que no fechamento, você, líder, pode dizer o seguinte, olha, é importante todos nós refletirmos se nós temos sido bênção, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de compartilhar uma bênção porque nós não temos sido bênção. E aí, não é uma acusação, mas é uma reflexão. Olha que tal se a gente buscar do Espírito Santo de Deus estratégia, direcionamento para que sejamos bênção. Então, todos nós podemos influenciar, ministrar o Evangelho, sermos agentes de bênção sobre a vida de vizinhos, familiares. Lembre-se que quando Deus chamou Abrão para ser o pai de uma grande nação, ele disse, sê tu uma bênção. Seja você uma bênção também. Conclusão do estudo está assim. Assim como essa menina escrava não deixou a dor da escravidão, a vergonha e a diferença cultural atrapalhar o projeto de Deus em sua vida e também daqueles que estavam à sua volta, nós não podemos nos deter. É a ordem de Deus. Sê tu uma bênção. O exemplo da escrava nos remete à pessoa de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Ele abriu mão da sua glória, se fez servo, amou incondicionalmente e foi a testemunha fiel do chamado e do propósito do Pai. Em seu nome, nós também poderemos influenciar nossa família, nossa célula e as pessoas com as quais convivemos socialmente. Que Deus abençoe grandemente a reunião da sua célula, que Ele opere milagres. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, toma vida deste líder, que seja renovada as suas forças, a sua alegria, o espírito de ousadia e que cada líder, a começar, ó Pai, na aplicação desse estudo, possa influenciar positivamente esse pequeno rebanho que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Eu libero e declaro sobre
os nossos amados a palavra de vitória. No poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Sê tu uma bênção.